então ela precisa ser um reflexo da vontade revelada dele nas Escrituras. E, portanto, não importa o que a igreja diz, o que realmente importa é o que a palavra de Deus diz. E a minha vida está alinhada com isso antes de tudo, o que nos leva à próxima etapa desta jornada nesta tarde, que é sentinela, o que há da noite. Uma imagem um tanto gráfica ali em cima. Fiel ao assim diz o Senhor, não a homens, a igreja requer sentinelas nos muros para guiar o seu povo. Essas sentinelas não eram os administradores, mas eram levantadas de tempos em tempos para trazer advertências ao seu povo. E encontramos o primeiro exemplo em Jeremias capítulo 6. Sentinela, o que há da noite? E diz, toma cuidado, ó Jerusalém, de Jeremias 6, ou eu me afastarei de ti com desgosto e farei de ti uma desolação, uma terra desabitada. A quem falarei e darei advertência para que ouçam? Veja, seus ouvidos estão fechados, eles não conseguem ouvir. A palavra do Senhor para eles é objeto de desprezo. Eles não têm prazer nela. Do menor ao maior deles, todos são gananciosos por lucro injusto, e do profeta ao sacerdote, todos agem falsamente. Eles trataram a ferida do meu povo com descaso, dizendo, e o texto continua dizendo, assim diz o Senhor, ponham-se nos caminhos e olhem, e perguntem pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andem por ele, e encontrarão descanso para suas almas. Mas eles dizem, não andaremos por ele. Também levantei sentinelas ou vigias para vocês. Prestai atenção ao som da trombeta. Mas eles disseram, não daremos atenção. Portanto, ouvi, ó nações, e sabei, ó congregação, o que lhes acontecerá. E assim, Deus levanta vigias sobre os muros para salvar seu povo de si mesmo. E não estou dizendo que sou ou não um vigia, mas toda a congregação precisa de algum tipo de vigia. Toda a congregação precisa de alguém que seja tão fiel ao dever quanto a agulha ao polo. A cada congregação, mas toda a congregação precisa de um vigia no muro, alguém que fale a verdade em amor, alguém que suspire e chore pelo que está acontecendo entre o povo de Deus, alguém que diga, assim diz o Senhor, em vez de assim diz a diretoria da igreja. Alguém que busque a unidade com base no que a Bíblia diz, em vez do que é politicamente popular na igreja naquele momento. Toda congregação precisa de um vigia no muro. E deixe-me dizer uma coisa, não é fácil ser um vigia no muro, e não é algo que você procura ser, porque quando você é um vigia no muro, acredite, as pessoas olham para você com menos do que amor nos olhos. Isso volta para te assombrar se você for um vigia no muro. Mas Deus levanta vigias no muro, e eles devem tocar a trombeta com um som claro, que todos possam ouvir e entender. E esses vigias são levantados por Deus para salvar o povo de Deus de si mesmo. Começar com uma declaração adventista muito famosa. E há uma citação, você pode mostrar aí na tela, no próximo slide. Essa é uma citação muito famosa, sobre a qual os adventistas falam o tempo todo. E ela diz o seguinte, a igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. E isso me impressiona. Com que frequência, quando os adventistas passam por uma crise, eles imediatamente recorrem ao conforto de 2 ou 3 citações famosas do espírito de profecia e então ficam repetindo essas citações uns para os outros. E o motivo pelo qual fazem isso, ao que me parece, não é apenas porque isso traz conforto, mas porque os isenta da necessidade de se levantar e se posicionar sobre alguma questão. Deus disse que seria assim, portanto não há nada que possamos fazer a respeito, então não precisamos nos manifestar sobre as coisas. Então esta é uma citação adventista muito famosa. Você concorda comigo? A igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Agora, ouvimos isso com frequência quando as pessoas falam sobre o que está acontecendo, quando mencionam marxismo cultural e teorias críticas. Passando por nossas faculdades e assim por diante, nossas alianças com as Nações Unidas, com a USAID, a Organização Mundial da Saúde e assim por diante. E então as pessoas citam isso o tempo todo, como se de alguma forma Deus tivesse ordenado que isso aconteceria, mas que a igreja de alguma forma sobreviveria no fim dos tempos. E portanto é como um cobertor espiritual de conforto. Por que é um cobertor de conforto? Porque implicitamente isso alivia os membros de qualquer responsabilidade de se manifestar ou de repreender, ou de buscar correção administrativa ou renovação espiritual. Porque a igreja apenas parecerá que está prestes a cair, mas não cairá.
Na verdade, basicamente, acreditamos neste verso aqui que tudo vai dar certo, apesar das deficiências e lutas de hoje. E é isso mesmo que a citação está dizendo? Eu não acho. O que a citação está dizendo? Bem, vamos nos perguntar, porque a irmã White está usando essa expressão aqui. Daqui a pouco vamos ver a citação em seu contexto, mas vamos perguntar como ela define a palavra igreja. Então, no próximo slide, temos uma citação muito famosa dos 17 Manuscript Releases. Ela diz, Deus tem o quê? Ok, não é a grande catedral, nem é o estabelecimento nacional, nem são as várias denominações. São as pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Portanto, aos olhos de Deus, a sua igreja é composta por aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. E em Atos dos Apóstolos lemos, desde o princípio, almas fiéis constituíram a igreja na terra. Então, nesse sentido, quando a irmã White usa a palavra igreja, nesse sentido, ela não está falando de todo mundo que já se sentou em uma igreja ao longo da história da salvação. Ela está dizendo que desde o princípio dos tempos até hoje, Deus sempre teve um povo fiel. Eles são conhecidos apenas por Deus, porque em qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer país, em qualquer século, sempre há trigo e joio sentados lado a lado. Mas nesse sentido da palavra igreja, a irmã White está dizendo que Deus sabe que em toda congregação visível há um remanescente invisível e fiel a Deus. Naquele momento, naquele tempo. E Deus sempre teve isso, desde Abel e Sete até os dias de hoje. Então, essa é uma das formas como a irmã White usa a palavra igreja. Agora, ela também usa a palavra igreja em outro sentido. E nesse sentido particular, o primeiro sentido, a igreja pura de que estamos falando aqui, por definição, não tem membros infiéis ou que não guardam os mandamentos. E somente Deus, que lê o coração, conhece sua verdadeira membresia. Portanto, essa igreja de que a irmã White está falando aqui, essa verdadeira igreja ao longo das eras, não possui um edifício físico. Ela não tem estrutura denominacional nem rótulo, e ela é visível e conhecida apenas por Deus, porque vai de Abel até nós. Portanto, por extensão, não pode ser a igreja de São Adão a partir de 1863, e não pode ser o antigo Israel dos tempos do Antigo Testamento. Ela remonta até Abel, e assim, em todas as gerações, Deus tem aqueles que lhe são fiéis, e eles são conhecidos por Ele, independentemente de quem esteja adorando ao redor deles naquele momento. Então, a próxima frase em que a irmã White usa a palavra igreja está na próxima citação que você vê na tela. Isso é dos Testemunhos para a Igreja, volume 5, e ela diz, ali, se você puder mudar o slide, ali há, obrigado, há tanto crentes quanto descrentes na igreja. Cristo representa esses dois grupos em sua parábola da videira e dos ramos, e então ela continua dizendo que o avanço da igreja é retardado pelo comportamento errado de seus membros. Unir-se à igreja, embora seja um ato importante e necessário, não torna alguém cristão nem garante a salvação. Então, o que aprendemos com isso? Portanto, em certo sentido, quando a irmã White usa a palavra igreja, ela se refere àqueles que são fiéis a Deus, que o amam e que guardam seus mandamentos, atravessando todos os séculos da história humana. E a segunda forma como ela usa a palavra igreja é que também existe uma igreja visível em cada geração, e essa igreja visível é composta simultaneamente por trigo e joio. Portanto, quando ela usa a palavra igreja, você precisa pensar cuidadosamente em qual sentido ela está usando essa palavra, em uma determinada citação. E no próximo slide aqui, ela fala mais sobre o trigo e o joio. Ela diz, Deus não tem uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas é a igreja militante, não a igreja triunfante. Lamentamos que haja membros defeituosos, que haja joio no meio do trigo. E assim, ela baseia isso na parábola do trigo e do joio. Portanto, Deus tem uma igreja, Ele tem um remanescente fiel em cada geração, e eles atravessam todas as barreiras denominacionais. Eles remontam ao fiel Abel e Sete, passando por todos até nós hoje. E então Deus tem uma igreja visível, e essa igreja visível, em qualquer geração, possui aqueles que são trigo e joio, mas isso é realmente conhecido apenas por Deus. Até mesmo Elias, em 1 Reis 19, quando disse, só eu fiquei, só eu.
E ele não conseguia perceber que havia outros trigos em Israel. Mas Deus diz, não, eu reservei para mim ainda 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, mesmo Elias, como um dos profetas mais famosos do Antigo Testamento, não conseguia enxergar nenhum outro trigo no povo de Israel, mas Deus conseguia. Muitas vezes, quando há o trigo e o joio, às vezes é difícil, até mesmo para o trigo, reconhecer quem são realmente os outros trigos. E vemos isso em 1 Reis 19, na história de Elias. E então surge a pergunta: por quanto tempo o trigo e o joio existirão na igreja? Assim, a igreja viva, na passagem que você vê na tela, refere-se ao corpo visível e organizado de Cristo, dentro do qual há o trigo e o joio, até que Cristo os separe. Agora, quando isso acontece, há duas separações que ocorrem. Há uma separação no fechamento da porta da graça, e depois há uma separação na segunda vinda. E a separação na segunda vinda é uma manifestação visível da separação que ocorre no fechamento da porta da graça. Então vamos passar para o próximo slide ali. Diz que o joio e o trigo estão agora misturados, mas então a única mão que pode separá-los dará a cada um a sua verdadeira posição. O minério puro e a escória não se misturarão mais. Em seguida, ela continua falando sobre quando isso acontecerá. Ela diz, o tempo não está longe em que a prova virá para cada alma. A marca da besta será imposta a nós em Apocalipse 13. Nesse tempo, o ouro será separado da escória dentro da igreja. Portanto, há uma prova que virá sobre a igreja. E a igreja visível, que tem trigo e joio em seu meio, Deus usará uma prova que virá sobre o mundo para separar o ouro da escória ou o trigo do joio. E a próxima citação fala mais sobre quando isso acontece. Diz que guardar o domingo ainda não é a marca da besta, e não será até que o decreto seja promulgado, levando os homens a adorar esse sábado falso. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não chegou. Portanto, há uma prova que virá sobre o mundo a respeito da adoração falsa e da adoração verdadeira, adoração forçada ou adoração livre. E assim, com esse tipo de contexto em mente, nós entendemos. Portanto, existe uma igreja verdadeira e invisível que vai de Abel até os dias de hoje, composta por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que amam a Deus. E como ela vai de Abel até hoje, não se pode dizer que é uma denominação específica. É um grupo fiel em cada geração. E então existe o povo visível de Deus. Seja o antigo Israel, a igreja apostólica, ou, como se pode dizer, as igrejas da Reforma nos anos 1500 e assim por diante. E à medida que você percorre a história, é possível identificar um povo visível de Deus, mas dentro desse povo visível de Deus, dentro desse reino visível, sempre haverá trigo e joio lado a lado, e só Deus sabe quem realmente é trigo e quem realmente é joio. Então vamos à citação sobre a qual estamos falando aqui, que diz que a igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. E se pudermos passar para o próximo slide, por favor, esta é a citação na íntegra. E ela diz o seguinte, as nações serão agitadas até o seu âmago. E aqui ela está falando de Apocalipse 13. O apoio será retirado daqueles que proclamam o único padrão de justiça de Deus, o único teste seguro de caráter. E todos os que não se curvarem ao decreto dos conselhos nacionais e não obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, em detrimento do dia santo de Deus, sentirão não apenas o poder opressor do papado, mas também do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás fará seus milagres para enganar, ele estabelecerá seu poder como supremo. Então, o que estamos discutindo aqui, e este é o contexto imediato dessa citação, como a igreja parecerá como se estivesse prestes a cair. A irmã White está falando aqui sobre quando a lei nacional do domingo for aprovada. No fim dos tempos, quando igreja e Estado se unem para impor a adoração forçada ao mundo. Esse é o contexto do que ela está falando. Então, o próximo slide traz essa citação. Diz, a igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Então, de qual igreja ela está falando aqui? Ela continua dizendo, ela permanece. Ou seja, a igreja que parecerá que vai cair, mas não cai. Ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão peneirados, a palha será separada do precioso trigo. Esse é um processo terrível, mas mesmo assim precisa acontecer. Somente aqueles que têm vencido pelo sangue do Cordeiro. A palavra do seu testemunho será encontrada com os leais e verdadeiros, sem mancha ou mácula de pecado, sem dolo em suas bocas.
Devemos nos desfazer da nossa justiça própria e nos revestir da justiça de Cristo. Os remanescentes que purificam suas almas obedecendo à verdade ganham força com o processo de provação, exibindo a beleza da santidade em meio à apostasia ao redor. Então nós nos perguntamos, quando ela usa a frase "a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai", de que exatamente ela está falando? Bem, nesse contexto, ali em 2 Mensagens Escolhidas, ela não está falando sobre a igreja corporativa visível como um todo. Ela não está falando sobre esse grupo. Muitos presumem que ela está falando sobre a igreja adventista do sétimo dia visível e corporativa. Com nossa estrutura legal, como se de alguma forma a estrutura não pudesse cair, vai parecer que está prestes a cair, mas não cai. Mas não é disso que a irmã White está falando aqui. A igreja da qual ela está falando aqui não pode ser identificada até a imposição das leis dominicais, porque é quando as leis dominicais nacionais são impostas. E então, quando as leis dominicais nacionais forem impostas e todos tiverem que escolher entre obedecer aos mandamentos de Deus ou seguir os mandamentos dos homens, é nesse momento que essa igreja parecerá estar prestes a cair. Ou seja, aqueles que são fiéis a Deus serão revelados por quem realmente são. Portanto, não se trata de uma denominação visível. Ela está falando aqui não sobre... Lembre-se, há 2 entendimentos para a palavra igreja. Um deles é que Deus tem um remanescente fiel em cada geração. Esse é o primeiro entendimento. E o segundo é que Deus tem um povo visível que é composto pelo trigo e pelo joio. Então, quando ela usa a passagem aqui de que a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai, ela não está falando da igreja visível composta de trigo e joio. Ela está falando do remanescente fiel em cada geração. Mas o contexto aqui é o remanescente fiel na crise final, e eles serão revelados por quem realmente são na crise final. Isso faz sentido. Portanto, se este for realmente o caso em questão, se essa situação de fato se confirmar, então precisamos fazer tudo ao nosso alcance espiritualmente para sermos contados entre esse grupo. E o caráter não é revelado em tempos de crise. Ele não é formado em tempos de crise. Ele é revelado em tempos de crise. A crise revela quem você realmente é. A crise revela qual é a sua posição padrão. Se alguém gritasse fogo neste prédio agora, todos correríamos para as saídas. Nós procuramos pela placa de saída vermelha, há 3 ali atrás, e todos correríamos para as saídas. Porque essa é a nossa posição padrão em tempos de crise. Pouquíssimas pessoas diriam, não, nós não vamos sair do prédio. Vamos continuar adorando e deixar que os bombeiros cuidem do incêndio no tempo deles. Não, nossa posição padrão é revelada em tempos de crise. E assim esta frase, a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. A irmã White está falando sobre a crise final, quando ocorre a coerção final da consciência, e há uma pressão imensa sobre nós para seguirmos o falso sábado e não honrarmos o verdadeiro sábado do 4º mandamento. Nesse momento, aqueles que são fiéis a Deus serão revelados. E eles vão passar por pressão e perseguição mundial, mas eles não vão... Vai parecer que eles estão prestes a cair, mas Deus vai sustentá-los. Então não estamos falando aqui sobre a estrutura. Isso pode soar herético para alguns, mas não estamos falando sobre a estrutura aqui. E às vezes dizemos que a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai, como uma desculpa para não nos levantarmos e nos manifestarmos sobre nada, porque a igreja, como estrutura, sempre encontrará seu caminho. Mas não é disso que ela está falando nesta passagem aqui. E ela está falando sobre um remanescente fiel que será revelado na crise final, quando ela menciona o processo de provação. Veja a última linha ali, eles tiram forças do processo de provação. Então, aquele período final do processo de provação, o processo de prova, a coerção final da consciência vai revelar quem é esse remanescente fiel no fim dos tempos. Então, com isso em mente, como devemos nos posicionar? Como devemos nos posicionar quando o foco recai sobre nós? E a primeira manchete que quero mostrar aqui, o primeiro ponto, próximo slide, por favor, é que o amor precisa ser a base para defender a sua verdade, a verdade. Ou seja, o amor importa. Sabe, se alguém sabe que você o ama, você pode dizer muito mais coisas a essa pessoa do que se ela souber que você não a ama. Isso é verdade? Acho que isso é geralmente verdade.
Se um adolescente sabe que você o ama, ele está mais disposto a aceitar o que você tem a dizer como pai ou mãe, do que se ele acha que você o odeia. Bem, você me odeia mesmo, é por isso que diz esse tipo de coisa para mim. Então, quando você sabe que é amado, está mais disposto a aceitar o que alguém vai lhe dizer. E há uma passagem bíblica que ilustra isso muito bem. O próximo slide é Marcos 10, versículos 17 a 21. E nesta passagem aqui é a história do jovem rico. E nós não vamos analisar todo o texto aqui, mas se você olhar para a parte em vermelho, a linha acima diz, a parte em vermelho diz, Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Agora, o que é interessante sobre essa passagem é que essa é a única vez nos evangelhos em que se diz que Jesus amou alguém. Nem mesmo diz que ele amou sua mãe. Esta é a única pessoa em Mateus, Marcos, Lucas e João em que se diz que Jesus amou X, Y ou Z. Não diz que ele amou os discípulos pelo nome. Este é o único indivíduo sobre quem se diz explicitamente que Jesus o amou. E diz, Jesus olhando para ele o amou e disse, eu te aceito como você é. É isso que o texto diz? Não, 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 não. O texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. E porque o amou, estava disposto a lhe dizer a verdade sobre sua condição espiritual. Você entendeu isso? Se você ama alguém, está disposto a dizer a verdade para ajudá-lo a ser salvo. Se há alguém acelerando em um carro em direção a um precipício e você olha e pensa, ah, que interessante, todos eles vão morrer naquele precipício. A maioria das pessoas é apática, mas se você percebe que é seu filho ou sua filha naquele carro, você vai começar a gritar o mais alto que puder para que mudem a direção. Ou eles não vão sobreviver ao acidente. E assim Jesus olhou para aquele homem e o amou. E ele disse, você precisa mudar o rumo da sua vida. Você não pode continuar do jeito que está. Então, amor não é o mesmo que aceitação. A apatia leva à aceitação, porque você não se importa com o destino eterno da pessoa. Se você ama alguém, vai compartilhar a verdade com essa pessoa em amor para que ela possa ser salva, mesmo que isso signifique arriscar esse relacionamento. Então Jesus olhou para ele e certamente o amou, mas não o aceitou como ele era. Ele disse, se você quer ser salvo, é isso que você precisa fazer. Venda tudo o que você possui e dê aos pobres, depois venha e siga-me. E esse é um princípio que precisamos ter em mente como um princípio fundamental. Quando falamos sobre permanecer na luz e defender a verdade, é preciso amar aqueles a quem você está falando. Se você não ama as pessoas com quem está falando, elas sabem que você não vai amá-las. Elas não vão ouvir o que você diz. Minha mãe nos dava óleo de fígado de bacalhau quando crescíamos. Éramos vegetarianos, mas tomávamos óleo de fígado de bacalhau uma vez por semana. Ao respirar nos dias seguintes, vinha aquele cheiro de óleo de fígado de bacalhau. Foi repugnante. Então, minha mãe sabia que a única maneira de nos fazer engolir aquele óleo de fígado de bacalhau era tomando-o seguido de um copo de suco de laranja. Isso foi logo depois do racionamento na Inglaterra. Suco de laranja era como ouro líquido naquela época. A gente ganha suco de laranja no dia de Natal, se tivermos sorte, e no Natal ganhamos uma laranja e uma banana. E durante a semana costumávamos comer margarina, porque a margarina foi inventada na Primeira Guerra Mundial pelos alemães, porque eles não podiam mais ter manteiga, então era uma composição química e era uma coisa horrível. Mas nos sábados minha mãe trazia um pedacinho de manteiga e todos nós, crianças, dizíamos, ah mãe, manteiga de verdade. E ela dizia, silêncio agora, na frente de todos os convidados. Mas vivíamos nesse tipo de época, crescendo nos anos 70 na Inglaterra, e minha mãe sabia disso. A única maneira de engolir o óleo de fígado de bacalhau, a verdade sobre o óleo de fígado de bacalhau, só era suportável se tomássemos um copo de suco de laranja depois. Então, como havia suco de laranja, que era uma coisa rara naquela época, estávamos dispostos a tomar o óleo de fígado de bacalhau. E quando você fala a verdade para alguém, falar a partir de uma base de amor e preocupação com o bem-estar eterno da pessoa faz com que essa verdade vá muito mais longe. E se eles acharem que você não se importa com eles e que está dizendo isso apenas por rancor ou porque está comemorando a queda deles, eles não vão aceitar o que você tem a dizer.
Então, no próximo slide, temos o comentário sobre isso do livro O Desejado de Todas as Nações, página 356. Lemos ali que Jesus nunca comprou a paz por meio de compromisso. Seu coração transbordava de amor por toda a raça humana, mas ele nunca foi indulgente com os pecados deles. Ele era amigo demais deles para permanecer em silêncio enquanto seguiam um caminho que arruinaria suas almas. As almas que ele havia comprado com seu próprio sangue. Ele trabalhou para que o homem fosse verdadeiro consigo mesmo, assim como com seus interesses mais elevados e eternos. Os servos de Cristo são chamados a fazer o mesmo trabalho e devem tomar cuidado para que, ao tentar evitar a discórdia, não acabem abrindo mão da verdade. São pensamentos realmente sóbrios aqui, não são? Que Jesus nunca foi indulgente com o pecado dos outros porque ele amava as pessoas. Ele estava disposto a dizer a verdade em amor para que os pecadores pudessem ser salvos. E assim, se formos seguir o exemplo de Cristo, se algum dia formos chamados, se o holofote recair sobre nós e formos chamados, se nos encontrarmos na arena pública e o holofote estiver brilhando, nós temos que falar como Cristo, precisamos fazer isso por amor àqueles a quem estamos falando. O amor fará com que o que dizemos vá muito mais longe. A próxima citação continua um pouco mais. Aqui fala sobre pregadores. Diz assim: aqueles ministros que agradam aos homens, que clamam quando Deus não falou de paz, fariam bem em humilhar seus corações diante de Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles suavizam a mensagem que lhes foi confiada, mas porque são indulgentes consigo mesmos e amam a comodidade. O verdadeiro amor busca primeiro a honra de Deus e a salvação das almas. Aqueles que possuem esse amor não evitarão a verdade para se pouparem das consequências desagradáveis de falar abertamente. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não pensarão em si mesmos, mas falarão a palavra que lhes foi dada para falar, recusando-se a desculpar ou atenuar o mal. Pensamentos sóbrios, não é? Então eu acho que, sabe, sempre que estou escrevendo um sermão, sempre existe a tentação de vamos só, suavizar um pouco isso aqui. Quem é o público? Eles vão se ofender? Eles têm alguma influência financeira sobre mim no futuro? Você vai ler as pesquisas de opinião antes de escrever seus sermões? Você vai considerar para que lado os ventos políticos estão soprando antes de preparar seus sermões? Bem, João Batista não fez isso, e ele foi o maior de todos os profetas. E como Jesus diz, quem vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. As pessoas ouviam João Batista porque ele estava disposto a dizer aquilo que era politicamente incorreto em seu tempo. Ele estava disposto. Não havia vacas sagradas no rebanho de João Batista. Ele só queria proclamar a verdade e ganhar almas para Cristo, preparar o caminho para o Messias. E aqui a irmã White foca nos ministros e ela está absolutamente certa. Muitas vezes há uma relutância em falar a verdade do púlpito porque não gostamos dos efeitos colaterais de pregar a verdade do púlpito, que são rejeição, exclusão ou cancelamento. Então, se você é um ancião aqui, se você é um pregador, eu o encorajo a refletir sobre isso. Deus o chamou para buscar a honra de Deus e a salvação das almas. É isso que está escrito ali. A honra de Deus e a salvação das almas, aconteça o que acontecer, venha o que vier. E então deixamos as consequências nas mãos de Deus. Então, o primeiro princípio é que o amor deve ser a base para aqueles que estão falando a verdade. O próximo slide, por favor, é que a unidade só acontece com base nas Escrituras. E o texto que escolhi para isso é 2 João, versículos 7 a 11. E o apóstolo João está falando aqui sobre o espírito dos enganadores e do anticristo dentro da igreja apostólica primitiva. E ele diz o seguinte: muitos enganadores saíram pelo mundo, aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Qualquer pessoa assim é o enganador e o anticristo. Fiquem atentos para que não percam o que temos trabalhado, mas para que recebam uma recompensa completa. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem tanto o Pai quanto o Filho. Não recebam em casa, nem deem boas-vindas a quem vier até vocês e não trouxer esse ensino, pois dar boas-vindas é participar das obras más de tal pessoa. E assim, na igreja primitiva, houve grandes debates
sobre a natureza de Cristo. E nos primeiros e segundos séculos havia algo chamado gnosticismo. A palavra gnosis significa conhecimento, e a ideia era que essas eram religiões de mistério nas quais você era salvo pelo conhecimento. E eles tinham níveis de conhecimento, como os maçons hoje em dia. Eles tinham graus de conhecimento. Dentro das religiões de mistério e no gnosticismo havia um ramo chamado docetismo. E docetismo vem do verbo grego dokeo, que significa parecer. E assim eles diziam que aquilo que é espírito é bom e aquilo que é físico é ruim. Essa era a ideia básica. Se é espírito é bom, se é físico é ruim. Então eles diziam que Jesus parecia caminhar à beira do mar da Galileia, mas seus pés não deixavam pegadas. E por causa disso, algumas pessoas diziam, se o espírito é bom e o físico é ruim, então devemos negar o corpo e adotar o ascetismo, como monges vivendo no deserto. E outras pessoas diziam, se o espírito é bom e a carne é ruim, então vamos abusar da carne o máximo que pudermos, vivendo de forma desregrada e imoral. Esses são os dois extremos para os quais isso levou. E assim o anticristo, veja, diz ali, quem de fato é o anticristo? É a pessoa, aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, nos séculos Mir e Migous, as pessoas diziam, Jesus é o Filho de Deus, mas ele não veio em carne. E aqueles que diziam isso, João denuncia como sendo o espírito do anticristo, e hoje ocorre exatamente o oposto. Temos pessoas que dizem que Jesus foi um homem físico, literal na história humana, mas que ele não era o Filho de Deus. Então, nós simplesmente invertimos toda a situação do primeiro século para o século com o qual lidamos hoje. Mas o que João deixa claro é que a unidade só é possível quando a fundamentamos na verdade. A unidade precisa ter uma base nas Escrituras. No próximo slide aqui, lemos que nossos membros da igreja percebem que há diferenças de opinião entre os principais líderes e eles mesmos entram em controvérsia sobre os assuntos em disputa. Cristo chama para a unidade, mas ele não nos chama para nos unirmos em práticas erradas. Exorto nossos irmãos a se unirem sobre uma verdadeira base bíblica. Você, sabe, é fácil encobrir as coisas, mas é muito mais difícil. Mas se você encobre as coisas quando sabe que há uma divisão, é fácil fingir que isso não está acontecendo. E isso não ajuda em nada a sua igreja. É mais difícil estudar um assunto a fundo, mas ao final a conclusão é muito mais sólida, porque o Espírito Santo guiou todos vocês nesse estudo. Quando cheguei pela primeira vez a uma igreja nos Estados Unidos, eles estavam divididos sobre a questão dos novos e dos antigos pactos. E algumas pessoas diziam, somos adventistas do novo pacto, o que significa que vamos começar a comer carne de porco e tudo mais. E assim, as igrejas estavam divididas por causa disso. Isso era um grande assunto há 25 anos. Em vez de pregar um sermão, eu disse, vamos estudar no próximo trimestre, após o almoço, todos os pactos da Bíblia nas tardes de sábado. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Foi realmente um trabalho difícil, mas ao final a igreja estava unida e disse, ok, é aqui que nos posicionamos, porque todos nós passamos por esse processo juntos. Então, se vai haver unidade na igreja, ela precisa ser baseada nas Escrituras. E isso significa estudar a Bíblia juntos para que possamos chegar a uma conclusão comum e sermos honestos conosco mesmos, de que talvez as ideias que eu estava valorizando ou defendendo, talvez elas não são tão fortes quando lançamos a luz das Escrituras sobre elas. O próximo slide aqui do livro O Grande Conflito explica isso com um pouco mais de detalhes. Isso é sobre a igreja primitiva. Nos primeiros séculos diz que após um longo e severo conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata, se ela ainda se recusasse a se libertar da falsidade e da idolatria. Então estamos lendo aqui sobre os séculos III e IV, quando a idolatria começou a entrar na igreja e ideias pagãs começaram a ser introduzidas, e havia pessoas que depois se tornariam os valdenses, no norte da Itália, e eles se recusavam a aceitar a idolatria e a superstição que estavam entrando na igreja. E ela continua dizendo, eles, isto é, os cristãos fiéis do norte da Itália naquela época, perceberam que a separação era uma necessidade absoluta se quisessem obedecer à palavra de Deus. Eles não ousavam tolerar erros fatais para suas próprias almas e dar um exemplo que colocaria em risco a fé de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Para garantir a paz e a unidade, estavam dispostos a fazer qualquer concessão que fosse compatível com a fidelidade a Deus, mas sentiam que até mesmo a paz seria um preço alto demais
se viesse ao custo do princípio. Se a unidade só pudesse ser alcançada pelo comprometimento da verdade e da justiça, então que houvesse diferença e até mesmo guerra. Palavras impactantes, não é? Que se deve haver unidade, ela precisa estar baseada em um entendimento comum das Escrituras. E nós chamamos isso de doutrina. E o desafio que enfrentamos como adventistas é quando você pergunta: o que é um adventista? Bem, nós acreditamos nas 28 crenças fundamentais. Somos um produto da era modernista e agora estamos vivendo em um mundo pós-moderno. E no mundo pós-moderno as pessoas não aceitam a ideia de doutrina. E vou dar um exemplo. Quando você foi de carro para a igreja hoje, alguém passou direto por uma placa de pare? Sim? O que você fez quando viu a placa de pare? Você parou. Ou pelo menos você tentou parar. Mas você está pensando com uma mentalidade modernista, porque uma mentalidade modernista diz que existe uma placa ali, então, nesse caso, deve haver um autor para aquela placa, e esse autor teve autoridade para colocar aquela placa ali, e esse autor tem autoridade sobre mim neste momento da minha vida, e se eu não obedecer a esse autor, então haverá consequências para mim, e se eu vejo a placa e paro, então todo mundo que vê a placa de pare em um cruzamento de 4 vias, todos também vão parar quando virem a placa de pare. E é assim que a sociedade convive. E essas são as suposições do mundo modernista. Mas agora vivemos em um mundo pós-moderno, onde os jovens olham para uma placa como essa e dizem: tem uma placa de pare, que interessante. Fico pensando, quem colocou isso ali? Ninguém nunca vai saber quem colocou aquela placa ali. É um autor incognoscível. E certamente não aceito que o autor tenha qualquer autoridade sobre mim, na minha vida e na minha experiência subjetiva vivida. E quem sabe o que a palavra pare significa, porque o significado está nos olhos de quem vê, não nos olhos de quem escreve. Nós não sabemos o que ele estava tentando nos comunicar, então eu vou passar direto, você vai parar e você só vai virar à direita. E outra pessoa vai dar ré. Mas tudo bem, porque essa é a sua verdade. E é assim que a mentalidade pós-moderna encara a palavra, a placa de pare. E podemos rir disso, mas todos nós estamos vivendo em um mundo pós-moderno agora. E a ideia de que a placa de pare, todo mundo nesta sala, e aqui temos pessoas de todo o mundo, inclusive eu, todo mundo sabe que deve parar em uma placa de pare. Isso é um entendimento comum de um texto. Isso é chamado de doutrina em termos teológicos. Em um mundo pós-moderno, doutrina não é mais possível porque cada um tem sua própria interpretação das Escrituras. Hoje em dia você tem a versão Nova King James para homens e a versão Nova King James para mulheres. Você tem uma edição para adolescentes da Nova King James. Você tem uma versão devocional feminina da Nova King James. Você tem uma edição para grupos masculinos da Nova King James. Existem tantas versões da Bíblia. Estamos produzindo Bíblias para nichos de mercado cada vez menores, porque reconhecemos que todos somos pós-modernos e interpretamos a partir de uma certa perspectiva. Você sabe, agora existe a versão do homem forte da Bíblia para os Sansões por aí, certo? E não é que o texto tenha mudado, mas todos os comentários ao redor, o comentário em si, mudou completamente e é direcionado a um determinado grupo dentro da sociedade. E a questão sobre isso é que nós, como adventistas, temos 28 crenças fundamentais que faziam sentido nas décadas de 1880 e 1920, mas em um mundo pós-moderno, a ideia de doutrina é meio insustentável simplesmente porque somos pós-modernos. Então, quando dizemos que precisamos defender as crenças que Deus nos transmitiu, as pessoas perguntam: mas por quê? Essa é a sua verdade e esta é a minha verdade. E é por isso que se torna cada vez mais difícil manter a unidade com base nas Escrituras. Porque, fundamentalmente, em nosso mundo ocidental, negamos a possibilidade de que todos possamos ler o mesmo texto e ter a mesma interpretação desse texto. E assim temos uma nova geração sendo criada em nossas igrejas, de jovens que dizem: bem, tudo bem, essa é a sua verdade, mas a minha verdade é esta. Porque filosoficamente ninguém pode ter a mesma interpretação das Escrituras, especialmente no mundo moderno, você sabe, nos últimos 20 anos, com a teoria crítica e assim por diante. Eu leio a Bíblia e digo: bem, pastor, isso é porque você é branco, heterossexual, cisgênero e homem.
Mas eu sou africana, sou mulher e sou transgênero. E sou o que mais eu quiser me identificar. Portanto, eu tenho uma interpretação diferente das Escrituras, tão válida quanto a sua. E como estamos tão divididos em diferentes grupos de identidade, esperamos que as Escrituras reflitam e falem aos nossos diferentes grupos de identidade de maneiras distintas. Então, essa ideia de unidade com base nas Escrituras está se tornando cada vez mais difícil de alcançarmos, porque estamos vivendo cada vez mais em um mundo pós-moderno, onde o conceito de doutrina já não é mais possível, de entendimento comum do texto. Então, isso está se tornando um problema real para nós, como adventistas, ao defendermos aquilo em que acreditamos, porque agora todo mundo quer acreditar no que quiser, independentemente do que o restante da igreja acredita. Certo? Então vamos ao próximo princípio aqui. Portanto, se a unidade deve ser baseada nas Escrituras, ainda mais fundamental é que haja um assim diz o Senhor para tudo. Não apenas, esta é a minha conclusão ao ler toda a Escritura, mas, idealmente, deve haver um assim diz o Senhor para as posições que tomamos. Atos capítulo 5, lemos um exemplo aqui, versículos 27 a 29, vemos em vermelho, diz: Mas Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes que a qualquer autoridade humana. Tão simples quanto isso. E assim, se devemos obedecer a Deus antes que a qualquer autoridade humana, isso significa que se uma autoridade humana está dizendo para fazer X e Z, então eu preciso ser capaz de mostrar pela palavra de Deus que Deus diz: não, você deve fazer A, B e C. A sociedade diz para fazer A, B e C, e Deus diz não. Deus diz: faça X, X e Z, você precisa ter um assim diz o Senhor. No próximo slide, Atos 4, 18 a 19, diz lá que o Sinédrio chamou Pedro e João e ordenou que eles não falassem nem ensinassem de modo algum em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: se é justo aos olhos de Deus ouvir vocês em vez de ouvir a Deus, julguem vocês mesmos. E assim, quando o foco recai sobre nós e precisamos nos posicionar pela verdade, precisamos garantir que, se não pudermos ter unidade com base nas Escrituras, pelo menos precisamos de um assim diz o Senhor. E se não tivermos um assim diz o Senhor, isso significa que precisamos conhecer as Escrituras por nós mesmos. Você não pode simplesmente dizer: bem, eu acho isso, porque, para ser honesto, muita gente pensa muita besteira. Muita gente tem muitas opiniões que não foram bem pensadas. Muita gente vive praticamente em zonas livres de pensamento. Sério? E o que está em alta no Twitter está guiando os pensamentos delas no dia? Quero dizer, não tem muita coisa acontecendo lá em cima. E então, se formos ter, quando o foco recair sobre nós, e você vai dizer alguma coisa, isso pode fazer você perder o emprego, pode fazer sua carreira ser cancelada, pode fazer você perder sua licença profissional, pode fazer você atrasar a hipoteca, pode fazer sua casa ser retomada, pode trazer todas essas consequências diferentes. Você precisa ter um assim diz o Senhor por trás de você quando se posicionar por algo. Então, no próximo slide aqui, eu tenho outra citação relacionada a isso. Diz assim: este princípio, em nossos dias, devemos manter firmemente. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, erguida pelos fundadores da Igreja do Evangelho e pelas testemunhas de Deus, durante os séculos que se passaram, desde então, nesta última grande luta, foi confiada em nossas mãos. A responsabilidade por esse dom reside naqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Devemos receber sua palavra como autoridade suprema. Então ela continua dizendo isso em Atos dos Apóstolos. Ela diz no próximo slide. Lá, ela diz que devemos reconhecer o governo humano como uma ordenança de designação divina e ensinar a obediência a ele como um dever sagrado dentro de sua esfera legítima, como, por exemplo, as placas de para na estrada. Mas quando suas exigências entram em conflito com as exigências de Deus, devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Agora, ouça esta parte em vermelho. Diz que a palavra de Deus deve ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. E esta é a frase que realmente chama a minha atenção. Um assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja ou assim diz o Estado. A coroa de Cristo deve ser exaltada acima dos diademas dos potentados terrenos. E nós dizemos, bem, quando lemos no livro de Atos, são sempre Pedro e João, e os apóstolos contra o Sinédrio, então são os apóstolos contra a união da igreja com o Estado. Mas aqui a irmã White está dizendo que, se houver um assim diz a igreja,
isso não anula um assim diz o Senhor. Portanto, não importa o que o comitê executivo vote, tudo deve sempre ser testado pelas Escrituras. Não importa o que a diretoria da sua igreja vote. Se estivermos no conselho, precisamos sempre garantir que essas decisões sejam tomadas de forma clara. Por isso, diz o Senhor por trás deles. Precisamos ter um assim diz o Senhor. E se alguém lhe disser assim diz a igreja e isso é definitivo, sua resposta deve ser não, precisamos encontrar um assim diz o Senhor. Porque como Lutero disse, os concílios dos homens já cometeram erros muitas vezes, inclusive os nossos próprios concílios, sejamos honestos. E se você não acredita, por décadas pagamos menos às mulheres pelo mesmo trabalho. Foi apenas porque uma senhora levou a Pacific Press à justiça nos anos 70, sendo muito criticada na época, que agora mulheres e homens recebem o mesmo salário nas associações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Homens diziam que mulheres no mesmo trabalho valiam menos. Essa decisão de assim diz o Senhor foi trocada por assim diz a Igreja e depois novamente por assim diz o Senhor. Portanto, se for para haver, se você for se levantar e se manifestar, sua principal preocupação não deve ser o que a Igreja diz ou o que o Estado diz. Sua principal preocupação deve ser o que a Palavra de Deus diz. E eu percebi ao longo de muitos anos, e vou dizer novamente, sempre que surge uma nova questão social, o transgenerismo foi um grande exemplo. Muitos membros, ao invés de estudarem o assunto por si mesmos, eles esperam que saia uma declaração oficial de posição da Conferência Geral para nos dizer no que devemos acreditar sobre o tema. E isso é apenas preguiça intelectual e espiritual da minha parte e da parte de todos nós. Cada um de nós precisa refletir sobre essas questões por si mesmo e entender o que a Palavra de Deus pode dizer sobre elas. Em vez de simplesmente dizer, esta é a posição da igreja, portanto é isso que eu automaticamente penso, não funciona assim. Assim diz o Senhor, não deve ser deixado de lado, para que assim diz a igreja, tome seu lugar. E então a próxima citação é da quarta biografia ali. Diz assim, nós os informamos de que somos adventistas do sétimo dia porque cremos na Bíblia. A Bíblia, e somente a Bíblia, é o fundamento da nossa fé. Antes que essas reuniões terminem, as pessoas sabem pelas Escrituras por que somos um povo peculiar. A palavra é o fundamento da nossa fé e nossa dependência está em Cristo. Então, organizamos nossa vida de tal maneira que as pessoas saibam que ela está edificada sobre um assim diz o Senhor? Tomamos decisões porque é o que está na moda, porque é o que está em alta, porque todo mundo está fazendo, porque estamos tentando acompanhar os outros, ou tomamos decisões e temos opiniões sobre as coisas, porque a Bíblia é o fundamento da nossa fé e temos um assim diz o Senhor para tudo o que falamos e fazemos. Agora, essas são perguntas difíceis de se fazer e podemos respondê-las nos recantos do nosso próprio coração, mas eu gostaria de encorajá-lo hoje a refletir sobre isso. A Bíblia, e somente a Bíblia, é o fundamento da sua fé. E você tem um assim diz o Senhor para as decisões que está tomando na vida? E assim, quando o foco se volta para você, se a sua vida deve ser um reflexo do seu Pai Celestial, então ela precisa ser um reflexo da vontade revelada dele nas Escrituras. E, portanto, não importa o que a igreja diz, o que realmente importa é o que a palavra de Deus diz. E a minha vida está alinhada com isso antes de tudo, o que nos leva à próxima etapa desta jornada nesta tarde, que é sentinela, o que há da noite. Uma imagem um tanto gráfica ali em cima. Fiel ao assim diz o Senhor, não a homens, a igreja requer sentinelas nos muros. E ao longo da história do Antigo Testamento, se você observar, havia 3 ramos do governo. Hoje também temos 3 ramos do governo, sim. Temos o executivo, que é o presidente. Temos o judiciário, que é a Suprema Corte. E temos o legislativo, que é o Congresso. E no Antigo Testamento você tinha os mesmos 3 ramos. Você tinha os reis, tinha os sacerdotes e tinha os profetas. E Deus tinha todos os 3 durante todo o tempo do Antigo Testamento, quando o seu povo era uma nação. Havia os reis, havia os profetas e havia os sacerdotes. E os reis eram responsáveis pelo governo civil
e os sacerdotes cuidavam das liturgias religiosas que precisavam acontecer, os sacrifícios diários. Mas Deus também precisava de profetas para trazer correção aos sacerdotes ou aos reis quando eles se desviavam. Assim, Deus estabeleceu esse tipo de tripé, um banco de 3 pernas, para como Israel deveria ser governado durante a maior parte de sua história antiga, a partir do tempo de Samuel. Palavras. E assim Deus sempre teve sentinelas nos muros para guiar o seu povo. Essas sentinelas não eram os administradores, mas eram levantadas de tempos em tempos para trazer advertências ao seu povo. E encontramos o primeiro exemplo em Jeremias, capítulo 6. Sentinela, o que há da noite? E diz: toma cuidado, ó Jerusalém, de Jeremias 6, ou eu me afastarei de ti com desgosto e farei de ti uma desolação, uma terra desabitada. A quem falarei e darei advertência para que ouçam? Veja, seus ouvidos estão fechados, eles não conseguem ouvir. A palavra do Senhor para eles é objeto de desprezo. Eles não têm prazer nela. Do menor ao maior deles, todos são gananciosos por lucro injusto, e do profeta ao sacerdote, todos agem falsamente. Eles trataram a ferida do meu povo com descaso, dizendo, e o texto continua dizendo: assim diz o Senhor, ponham-se nos caminhos e olhem, e perguntem pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andem por ele, e encontrarão descanso para as suas almas. Mas eles dizem, não andaremos por ele. Também levantei sentinelas ou vigias para vocês. Prestai atenção ao som da trombeta, mas eles disseram, não daremos atenção. Portanto, ouvi, ó nações, e sabei, ó congregação, o que lhes acontecerá. E assim, Deus levanta vigias sobre os muros para salvar seu povo de si mesmo. E não estou dizendo que sou ou não um vigia, mas toda a congregação precisa de algum tipo de vigia. Toda a congregação precisa de alguém que seja tão fiel ao dever quanto a agulha ao polo. A cada congregação, obrigada, irmã, que puder lembrar ao pregador que ele já ultrapassou o tempo previsto. São 45 minutos ou 30 minutos? Ah, ok, então eu estava sendo otimista aos 30 anos. 45. Obrigado por me lembrar disso. Aqui há um vigia no muro. Obrigado, irmã, eu agradeço por isso. Todo pregador precisa de alguém com um relógio assim para dizer tempo esgotado. Mas toda a congregação precisa de um vigia no muro. Alguém que fala a verdade em amor. Alguém que suspire e chore pelo que está acontecendo entre o povo de Deus. Alguém que diga, assim diz o Senhor, em vez de assim diz a diretoria da igreja. Alguém que busque a unidade com base no que a Bíblia diz, em vez do que é politicamente popular na igreja naquele momento. Toda a congregação precisa de um vigia no muro. E deixe-me dizer uma coisa, não é fácil ser um vigia no muro, e não é algo que você procura ser, porque quando você é um vigia no muro, acredite, as pessoas olham para você com menos do que amor nos olhos. Isso volta para te assombrar se você for um vigia no muro, mas Deus levanta vigias no muro, e eles devem tocar a trombeta com um som claro, que todos possam ouvir e entender, e esses vigias são levantados por Deus para salvar o povo de Deus de si mesmo e do caminho que estão tomando, afastando-se da palavra de Deus. A próxima citação continua dizendo o seguinte, é dos terceiros testemunhos. Diz assim, não basta apenas professar crer na verdade. Todos os soldados de Cristo praticamente se obrigam a entrar na cruzada contra o adversário das almas. Essa é uma grande controvérsia, condenar o erro e sustentar a justiça. Mas a mensagem da verdadeira testemunha revela o fato de que um terrível engano está sobre o nosso povo, o que torna necessário chegar a eles com advertências para quebrar seu sono espiritual e despertá-los para uma ação decidida. Você sabe, eu preguei o sermão hoje, esta manhã, sobre a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 insensatas e a vinda do noivo. Justamente porque parte do meu trabalho como pregador é despertar as pessoas para a seriedade da situação em que nos encontramos. Ninguém quer se perder. Todos nós precisamos deixar de lado a tendência de nos tornarmos insensatos e precisamos abraçar o que significa ser sábio. E por isso pregamos essas coisas, não porque estamos tentando preservar as instituições do passado, mas porque queremos que almas sejam salvas para o futuro. E é por isso que os pregadores realmente devem pregar. Não é para defender a infraestrutura física, é para preparar um povo para encontrar Jesus quando ele voltar e para falar a verdade sem enfeites, para que as pessoas saibam,
Esta é a minha verdadeira condição espiritual. O pregador não está adoçando isso para nós. Ele não está nos dando um placebo em forma de sermão, mas está dizendo a verdade para mim. E eu agradeço por falar a verdade, porque ninguém mais diria isso para mim. E assim, a mensagem da verdadeira testemunha à Igreja de Deus revela que a Igreja está em sérios apuros. Eles estão em um sono espiritual e eles precisam despertar para tomar uma atitude decidida. O próximo slide é outra citação nessa mesma linha. Diz assim: se Deus abomina um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado, é o de não fazer nada em caso de emergência. Indiferença e neutralidade em uma crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e equivalem ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Não somos apenas alguém que passa pelo outro lado da estrada. Não devemos ser como o sacerdote e o levita que viram o homem ferido na estrada e simplesmente passar pelo outro lado fingindo que não estou vendo, não vejo o mal, não ouço o mal, não falo o mal. Se vamos ser sentinelas nos muros, então não podemos ter indiferença e neutralidade como manifestação de apatia. Que eu te chamo de meu irmão, mas na verdade não me importo com você. Como você viu bem no começo aqui, esta tarde, Jesus olhou para aquele homem e o amou. E ele disse: se você deseja herdar a vida eterna, vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres e venha me seguir. O que significa que indiferença e neutralidade são uma expressão do fato de que não amo meu irmão como deveria. E assim, Deus está chamando pessoas hoje para serem sentinelas, homens e mulheres, nos muros. Você já, se olhar para trás na sua vida, sente gratidão pelas pessoas que te chamaram de lado e disseram algo para você que na hora foi doloroso, mas quando disseram, você percebeu que provavelmente era Deus falando naquele momento? Houve pessoas que me disseram coisas, elas me puxaram de lado e disseram: irmão Vine, preciso te dizer algo. E elas me disseram algo, eu percebi, elas estão certas. Odeio admitir, mas elas estão certas. E sou grato por esse tipo de pessoa. Nós temos isso no casamento, pelo menos eu tenho isso no casamento também. Minha esposa diz: Conrad, eu tenho uma ideia. E ela dá uma ideia muito boa e eu penso: por que eu não pensei nisso? E eu digo: não vou me comprometer com nada. Então, uma semana depois, eu digo: sabe, acabei de ter uma ideia brilhante. E eu digo exatamente o que ela acabou de me dizer. Minha esposa, sendo uma esposa sábia, não diz: eu te falei isso uma semana atrás. Ela diz: que ideia maravilhosa, Conrad. Amém, diz alguém. Graças a Deus por esposas sábias e judiciosas, sim. E então, mas há pessoas que me puxaram de lado e disseram: irmão Vini, isso e isso estão errados na sua vida. É isso que eu vejo. Não vou anunciar isso para o mundo, mas aconselho você a mudar o rumo que está tomando aqui. Na hora não foi agradável, mas sou grato por essas pessoas. Ser um sentinela no muro não significa necessariamente que você precisa subir ao púlpito e pregar. Significa levar alguém para comer e jejuar 2 dias antes. Você jejua por esse encontro e diz: vou dizer isso em amor, o Senhor me mandou te dizer isso. Não vou colocar isso no Facebook, não vou anunciar isso para o mundo, não vou fofocar sobre isso no almoço comunitário, mas é isso que você precisa ouvir. Digo isso porque Deus te ama, eu te amo e quero que você seja salvo. Isso também é ser um sentinela no muro. E é preciso coragem e amor pela pessoa para realmente dar a ela uma mensagem assim. Então, o nosso próximo slide discute este último ponto. No slide desta sessão em particular, diz que é dever tanto dos sentinelas quanto dos leigos dar à trombeta um som certo. Alguns tendem a pensar que está sendo feito um alarde exagerado, mas em sua posição de conforto, dizem ao povo: paz e segurança, quando uma destruição repentina está prestes a cair sobre o mundo. Deus chama os sentinelas e soldados ligados ao seu exército para fortalecer os postos avançados e guardar a fortaleza. O que a irmã White basicamente está dizendo é o seguinte: algumas pessoas preferem ter paz, segurança e conforto e fingem não perceber nada, ao invés de serem sentinelas no muro. E a tragédia é que Deus levantará outra pessoa, Ele só não conseguirá trabalhar através de você. E você não receberá a bênção espiritual de ser um sentinela no muro porque deixou essa oportunidade passar. Porque você não quer mexer no vespeiro, não quer correr o risco de deixar alguém chateado com você, não quer perder seu status social,
Tem medo de que usem isso contra você no futuro? Talvez perca um contrato de negócios ou algo assim? E assim, é fácil simplesmente fingir, olhar para o outro lado e fingir que está tudo bem. E Deus está pedindo ao sentinela, ao leigo, como está escrito ali, que dê à trombeta um som certo. E por isso quero desafiar você aqui hoje, quando o foco estiver sobre você, ou quando você for chamado a se manifestar sobre algo, dê à trombeta um som certo. E peça a Deus para agir através de você de uma forma redentora e não destrutiva. Peça a Deus para agir através de você de uma forma que redima uma alma da perdição eterna, que a traga de volta ao caminho estreito da justiça. Isso pode realmente mudar a maneira como você vive a sua vida. Deus pode convencer você a dizer algo para outra pessoa e, ao mesmo tempo, Ele está convencendo você sobre o mesmo assunto. E assim, quando o foco recai sobre nós, simplesmente falamos em nome do Senhor. Diz o texto. Na tela, tanto na avaliação quanto na... Leia a resenha e o Herald lá. Coloque um certo som que nos leva a... Estamos quase no fim, irmãos e irmãs, certo? Tem sido uma tarde longa. Então, quanto tempo eu já estou aqui, irmã? Foram 15 minutos, 45 minutos, você disse? Já estou em cerca de 50 agora, tudo bem? Ok? Mais para 55, tudo bem? Ok. Seria melhor se ela dissesse mais para 49, mas deixa para lá. Vou dizer sim. Próximo slide aí fala ali sobre repreensões e advertências, e o próximo slide então. Obrigado. E então esta é uma citação do apóstolo Paulo, seu testemunho aos anciãos de Éfeso, e ele está descrevendo seu ministério entre eles como ancião, e descreve como ele fez um ministério de casa em casa. E olhem para as partes em vermelho. Vou apenas ler as partes em vermelho aqui. Isso foi retirado de Êxodo 20, versículos 18 a 27. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ele disse: Eu não deixei de fazer nada que fosse útil, proclamando a mensagem para vocês e ensinando publicamente e de casa em casa. Depois ele continua dizendo: Portanto, declaro a vocês hoje que não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês, pois não deixei de anunciar todo o propósito de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz, eu não deixei de fazer nada que fosse para o seu benefício. Eu não simplesmente fui para casa depois do almoço comunitário e reclamei com minha esposa sobre alguma coisa. Eu realmente lidei com as questões. Eu não fugi disso. Ele diz, e portanto, porque eu não deixei de fazer o que era certo, não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês. Talvez eu tenha dado um aviso a vocês. Vocês poderiam ter aceitado ou rejeitado, mas o fato é que eu os avisei. Cumpri minha responsabilidade como ministro do Evangelho. Agora ele está entre vocês e o Senhor como irão responder. E assim, parte do papel dos sentinelas, parte do papel dos ministros do Evangelho, parte do papel dos anciãos e diáconos e diaconisas é não recuar do trabalho pela salvação dos outros. Incluindo não recuar de dizer coisas que podem ser um pouco difíceis de dizer. E o próximo slide continua, a irmã White elogia isso. Ela fala explicitamente sobre essa passagem e diz que em Atos 20, 17 a 35, nesse exemplo do apóstolo Paulo, vemos delineado o caráter de um ministro cristão que cumpriu fielmente seu dever. Ele era um ministro completo. E a palavra para ministro, pastor e ancião no Novo Testamento é a mesma palavra. A palavra para pastor e ancião é a mesma palavra. Não há diferença no Novo Testamento entre pastores e anciãos. Hoje em dia vemos que há uma grande diferença. Pastores são pagos pela associação, anciãos são empresários locais, têm seu próprio negócio ou são funcionários de uma empresa localmente. Mas na Igreja do Novo Testamento não há diferença entre pastores e anciãos. Então você poderia se encaixar nesse papel aqui. Em Atos 20 foi descrito o caráter de um ancião cristão que cumpria fielmente seu dever. Isso significa que, se Deus te chama para uma posição de liderança como ancião, por favor, não fuja das responsabilidades que vêm junto com isso. Não fuja do trabalho em prol das almas. Não hesite em mostrar às pessoas que o caminho que estão seguindo vai levá-las ao precipício. Não fuja disso, porque se você não fizer, Deus vai ter que levantar outra pessoa. E talvez Deus tenha colocado você nesse papel justamente para um momento como este. Então não fuja dessas responsabilidades.
Queremos ser capazes de, se você é um pastor, deixar uma congregação, ir para outra e dizer: eu declarei a vocês toda a vontade de Deus. Eu não me omiti disso. Como vocês respondem a isso agora é responsabilidade de cada um. Mas eu não sou responsável pelo sangue de vocês. Eu não vou fechar os olhos para um casal vivendo em pecado na igreja. Eu não vou fechar os olhos para alguém que tem um vício em jogos de azar na igreja. Eu não vou fechar os olhos para um casal ou para alguém que está sonegando impostos e se gabando disso ou fraudando o seguro do cartão de crédito. É minha responsabilidade, como ministro do Evangelho, apontar essas coisas para vocês. Com amor pelo assim diz o Senhor e para apelar a vocês que mudem de caminho para que essa trajetória não os leve à destruição eterna. E essa é a responsabilidade de cada presbítero aqui reunido hoje. Não apenas dos pastores, todo presbítero tem essa responsabilidade. E se você olhar para o Novo Testamento, os diáconos na época de Estevão faziam basicamente o que os pastores fazem hoje. Veja o que eles realmente faziam. Portanto, diáconos também têm essa responsabilidade, assim como as diaconisas, de serem sentinelas fiéis nos muros, de cumprir fielmente o dever de um ministro cristão. A última citação desta passagem aqui é do livro Primeiros Escritos Selecionados, é o próximo slide, diz a palavra do Senhor. Observe o próximo slide depois desse, por favor. Ok, então volte um slide. Sim, me desculpe. Portanto, a palavra do Senhor vem a todos nós que não resistimos ao seu espírito, decidindo não ouvir e obedecer. Essa voz é ouvida em advertências, em conselhos, em repreensões. É a mensagem de luz do Senhor para o seu povo. Se esperarmos por chamados mais altos ou melhores oportunidades, a luz pode ser retirada e ficaremos em trevas. A palavra é esta: siga em frente, cumpra seu dever individual e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. E assim fazemos como Deus nos pede para fazer, cumprimos nossas responsabilidades espirituais e então podemos deixar as consequências nas mãos de Deus. E o ponto desse alerta aqui é que a luz pode ser retirada e ficaremos em trevas. Como, por exemplo, você pode receber um aviso do Senhor através de um irmão ou irmã e se endurecer o coração para isso, talvez não receba esse aviso novamente. Deus pode simplesmente dizer: Efraim está entregue aos ídolos, deixe-a em paz. E isso tem consequências terríveis. Então, se alguém falar a verdade em amor para você, não fique com raiva dessa pessoa. Vá para casa e ore sobre isso e diga: Senhor, o que queres que eu aprenda com isso? Como queres que eu mude a minha vida? E se Deus pedir que você leve esse tipo de mensagem a outra pessoa, exemplos como Natã indo até Davi para repreendê-lo pelo pecado com Batseba, isso não foi algo fácil para Natã fazer. Também não foi fácil para Elias ir até Acabe em 1 Reis 17 e 18 e dizer: por 3 anos e meio não haverá chuva em Israel. Não, é como ir ao Congresso e dizer: não haverá impressão de dinheiro por 3 anos e meio e que toda a economia vai entrar em colapso por 3 anos e meio. Porque é isso que vai acontecer se não houver impressão de dinheiro. Portanto, não é uma tarefa fácil, o que nos leva à sessão final de nossa jornada vespertina aqui, que é suspirar diante do corpo de Cristo. Você sabe, se você vai ser um sentinela no muro, se vai ser um ministro fiel do Evangelho, precisa haver uma conexão emocional com aqueles a quem você serve. É preciso haver um lamento pelo caminho que estamos trilhando e é necessário um anseio para que eles andem nos caminhos da justiça. Então, a primeira citação que temos aqui é de Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 a 6. Vou ler apenas as partes em vermelho porque o tempo está passando. Diz assim: passe pela cidade, por Jerusalém, coloque uma marca na testa daqueles que suspiram e gemem por todas as abominações que são cometidas nela. Então, nessa história, este é o juízo vindo sobre Judá, pouco antes da destruição final por Nabucodonosor. E Deus conhece entre o seu povo aqueles que não estão em posições de liderança, mas que estão profundamente entristecidos com o que está acontecendo entre o povo de Deus. E você pode não ser capaz de mudar o que está acontecendo entre o povo de Deus, mas pelo menos você não está participando disso, e sim profundamente entristecido por causa disso, e Deus vê isso. E nesta passagem aqui, Deus diz: coloque uma marca neles. Eles serão protegidos porque não estavam em posição de mudar nada, mas também não incentivaram isso. Eles estavam lamentando o que está acontecendo no corpo de Cristo. O próximo slide continua dizendo isso, das terceiras testemunhos.
Se erros são aparentes entre o seu povo, e se os servos de Deus passam indiferentes a eles, eles praticamente sustentam e justificam o pecador. E são iguais, culpados e certamente receberão o desagrado de Deus, pois serão responsabilizados pelos pecados dos culpados. E ela continua dizendo no próximo slide, ela diz, em visão. Fui levada a muitos casos em que o desagrado de Deus foi provocado pela negligência, por parte de seus servos, em lidar com os erros e pecados existentes entre eles. Aqueles que desculparam esses erros foram considerados pelo povo como pessoas muito amáveis e de disposição encantadora, simplesmente porque evitaram cumprir um dever bíblico claro. A tarefa não era agradável para eles, por isso a evitaram. Quero dizer, ela poderia estar escrevendo sobre o que está acontecendo em 2025. Mas há algumas pessoas hoje em dia e todos acham que elas são muito amáveis e agradáveis e é fácil se dar bem com elas. E pensamos que porque elas se recusam a cumprir seu claro dever bíblico, que pode ser confrontar o pecado. Pecado aberto no corpo de Cristo. Então é fácil escolher o caminho confortável. É fácil escolher o caminho popular. É fácil escolher o caminho do silêncio e fingir que não vemos nada. E a irmã White diz que isso acontecia em seus dias e está acontecendo também em nossos dias. Mas isso não é o que traz honra e glória a Deus. A próxima citação fala sobre isso. A última citação desta sessão, com um pouco mais de detalhes. Ela diz: o verdadeiro povo de Deus, que tem o espírito da obra do Senhor e a salvação das almas no coração, sempre verá o pecado em seu real e pecaminoso caráter. Eu já pensei muito sobre essa frase aqui. Acho que a razão pela qual tratamos o pecado com tanta leveza é porque perdemos a noção de quão sério o pecado realmente é. Foi um único pecado que tirou Adão e Eva do jardim do Éden. Foi um único pecado que impediu Moisés de entrar na terra prometida. Acho que não percebemos o quão sério o pecado realmente é. E quando perdemos a noção de quão sério o pecado realmente é, assim ele só sabe, é um casal jovem, eles estão morando juntos. Todo mundo faz isso hoje em dia. Fechamos os olhos para isso. Nós desculpamos isso. Porque perdemos a noção de quão maligno o pecado realmente é. Consequentemente, perdemos o nosso senso de admiração por quão preciosa é a salvação. Se você não acha que o problema é algo sério, também não vai achar que a solução é algo importante. Mas quando você percebe o quão terrível o pecado realmente é, então você entende o quão maravilhosa é a salvação. E assim, somos orientados aqui a enxergar o pecado em seu verdadeiro e pecaminoso caráter, especialmente na obra final da Igreja. Lendo O Tempo do Selamento dos 144.000, aqueles que devem estar sem culpa diante do trono de Deus sentirão mais profundamente os erros do povo que professa ser de Deus. Então, quando falamos sobre o foco recaindo sobre você, talvez você precise se levantar e falar. Há ocasiões na vida e no ministério em que você não pode mudar nada, mas Deus ainda sabe se você está suspirando e chorando em seu coração pelas abominações que são cometidas em Israel ou não. Deus sabe se você está emocionalmente de acordo com o pecado e Ele também sabe se emocional e espiritualmente você está rejeitando o pecado em sua totalidade. Deus vê essas coisas. E mesmo que você não esteja em uma posição em que possa se levantar e falar sobre qualquer coisa, pelo menos Deus sabe que, em seu coração, você não está compactuando com isso. E assim, no livro de Ezequiel, acabamos de ler ali no capítulo 9, vemos isso. Antes que o juízo final viesse sobre o povo de Deus ali, Deus colocou uma marca de proteção sobre aqueles que estavam na sociedade. Eles não podiam influenciar a sociedade. Eles não estavam em posições de liderança, mas suspiravam e gemiam em seus corações. Eles sabiam que as coisas estavam erradas. Então quero encorajá-lo a não se tornar tão blasé e acostumado ao pecado a ponto de perder a noção de quão sério isso realmente é. Não perca o senso do pecado. Porque se você perde a noção de que pecado é pecado, você perde a noção de que a salvação é importante. E a salvação é tudo. Portanto, precisamos recuperar a noção de que o pecado realmente é uma destruição da vida eterna. Isso é algo muito sério. É algo extremamente, extremamente sério. Então, o que vamos dizer em conclusão aqui hoje? Nosso próximo slide, em conclusão. Há uma passagem muito famosa aqui dos primeiros escritos que diz: eu perguntei o significado do sacudimento que eu tinha visto.
Foi mostrado que isso foi causado pelo testemunho direto suscitado pelo conselho da verdadeira testemunha aos laodicenses. Isso terá seu efeito no coração daquele que o recebe e o levará a exaltar o padrão e proclamar a verdade direta. Alguns não suportarão o testemunho direto, se levantarão contra ele, e é isso que causará um sacudimento entre o povo de Deus. Então falamos sobre o sacudimento no Adventismo antes da vinda de Cristo. Antes do fechamento da porta da graça haverá um sacudimento. O que causa esse sacudimento? Ele é causado pelo testemunho direto. E o testemunho direto, em outros lugares, consiste em conselhos, advertências e repreensões dadas ao povo de Deus antes do fechamento da porta da graça, para despertá-los para a nossa verdadeira condição espiritual, incluindo a minha, e nos apontar para um caminho melhor com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim o sacudimento, ele não acontece porque Deus está irritado com sua igreja. O sacudimento é Deus tentando nos despertar e fazer perceber a urgência da nossa verdadeira necessidade espiritual. E ele vem através de repreensões, conselhos e advertências. Vem através do conselho da verdadeira testemunha, os laodicenses. Você conhece a igreja de Laodiceia? Eles são mornos, certo? E essa igreja morna está caminhando para a destruição ou para a salvação em Apocalipse 3. Caminhando para a destruição. Então, a igreja como um todo está caminhando para a destruição. Mas então Jesus diz, eis que estou à porta. Depois ele diz, e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E o que Jesus está dizendo nessa passagem é que você pode estar em uma congregação ou igreja que é tão morna. Está caminhando para a destruição, mas se você abrir a porta do seu coração para mim, então você ainda pode ser salvo. Não afunde junto com o navio. A igreja de Laodiceia, sem arrependimento e sem se tornar quente em vez de morna, está enfrentando a destruição eterna. Mas é possível ser salvo mesmo no meio de uma igreja laodiciana. Então, para concluir, eu diria de forma bem simples, um resumo de tudo o que falei hoje. Foi uma longa jornada hoje. Na verdade, meu cérebro já está ficando cansado neste momento. Mas falamos sobre duas coisas esta manhã. Uma foi sobre as 10 virgens e a outra foi sobre a doutrina da igreja para a escola sabatina. Eu diria que são 4 coisas. A primeira é ajoelhar-se. Ajoelhe-se em oração diante de Deus, confesse seus pecados e peça o enchimento do Espírito Santo. Então, ajoelhe-se. E, em segundo lugar, levante-se. Não tenha medo de se levantar pelo que você acredita. Não tenha medo de se levantar pela verdade. Não tenha medo de ser um sentinela no muro. Eu já passei pela minha experiência com a cultura do cancelamento e posso te dizer uma coisa: isso não é o fim de tudo. Não é o fim do mundo. Você ainda pode viver em meio à cultura do cancelamento. Eu prefiro ser cancelado pelos homens e buscar o prazer de Deus do que buscar a aprovação dos homens e viver no desagrado de Deus. Portanto, ajoelhe-se em arrependimento e confissão e peça pela força do Espírito Santo. Levante-se, defenda aquilo em que você acredita. E a terceira coisa é, manifeste-se. Fale no tempo certo. Você não precisa se manifestar o tempo todo, mas há momentos em que alguém é chamado a falar. Já estive em várias reuniões em que fico pensando, alguém precisa dizer alguma coisa. Alguém precisa dizer alguma coisa. Ó Senhor, que não seja eu, mas alguém precisa dizer alguma coisa. E quando alguém finalmente disse algo, eu pensei, obrigado, Senhor. Essa pessoa arriscou o relacionamento dela com todo o grupo para se manifestar. Sou grato por essa pessoa ter se manifestado. Sou grato que tenha sido ela e sou grato que não tenha sido eu. E eu, Senhor, eu teria feito isso se o Senhor me desse mais 5 segundos. Mas, Senhor, sou grato que tenha sido aquela pessoa. Gostamos de ler sobre Martinho Lutero, mas não deve ser nada fácil ser Martinho Lutero. Então, ajoelhe-se, destaque-se, levante-se, fale e confie em Deus. Começamos esta manhã com Mateus 24. Os discípulos querem saber sobre o fim dos tempos e a destruição do templo, e o fim do mundo como eles conheciam, e o fim das eras. E eles querem saber sobre o tempo do fim. E Jesus responde dizendo, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Seja o que for que aconteça, Jesus promete estar com seus discípulos fiéis. Ele promete estar com você. Então, mais uma vez, eu te encorajo.
ajoelhe-se, levante-se e fale. Há uma emergência, chama-se pecado, e há salvação possível. E se não falarmos em nossa geração, quem falará por nós? Quem falará por nós? Ajoelhe-se, levante-se, fale e deixe as consequências nas mãos de Deus. E que Deus nos abençoe enquanto brilhamos por Ele, até que Cristo venha novamente nas nuvens de glória aqui no norte de Michigan. Vamos encerrar aqui com uma palavra de oração. Nosso querido Pai Celestial, agradecemos pelo privilégio que temos de Te adorar. Agradecemos porque, como diz o Salmo, que é o homem para que dele te lembres. E, Senhor, eu te agradeço porque este pequeno grão de poeira que paira no espaço, Tu tens uma profunda preocupação por cada ser neste planeta. E, Senhor, enquanto vivemos nossas vidas e enquanto brilhamos por Ti aqui em Michigan e também no Canadá, Senhor, eu peço isso. Que a nossa fé seja inteligente, robusta, articulada, destemida, franca, cativante, amorosa e que conduza as pessoas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu oro, Senhor, para que não fiquemos na reserva de feridos nos exércitos de Deus, mas que de fato sejamos sentinelas no muro, membros ativos dos exércitos de Deus, levantando-se, falando, proclamando e ganhando almas na batalha pelas almas. Então, Senhor, fala através de nós, guia-nos sobre quando falar, guia-nos sobre quando ficar em silêncio. Que o Teu Espírito Santo abençoe tudo o que fizermos. Que possamos falar a verdade, mas que ela esteja sempre permeada de graça. E que as pessoas saibam que somos um povo que passa tempo com o homem de Nazaré. Pedimos essas misericórdias em nome de Jesus. Amém.